Algum irmão, ora aí. Senhor, te louvamos essa manhã, nós somos muito gratos porque teu amor nos alcançou. Somos Amém. gratos porque a tua palavra está disponível pelo teu Espírito. Voltamos Amém, nessa Senhor. manhã nosso coração, todo o nosso ser a ti, querendo Amém, receber Senhor. a tua palavra. Fala a Amém. nosso coração, Senhor. Nos conduz, Senhor, a toda a verdade. Fortaleça o irmão Almauri e a cada um de Amém. nós na graça que vem de ti, Senhor. Pai, nós te Amém, Senhor. pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, irmãos. Eu fui diante do Senhor e estava numa consideração sobre que nós falamos da aliança, temos falado da graça, né? Temos falado do alicerce. E aí eu tive um sentimento de alguma coisa me constrangiu. Eu falei, fui para Deuteronômios e fiz alguns resumos. Porque quando nós falamos de propriedade exclusiva de Deus, a gente vê que Deus tinha um propósito, ele veio trabalhando. Lá na velha aliança, ele veio trabalhando com Israel de uma maneira conduzindo, e a gente sabe que, como foi difícil, fala povo de dura serviço, né? Sempre o Senhor admoestando, mandando maná, olhando a nuvem para onde que eles eram para caminhar, mas sempre o povo de Israel se rebelando contra o Senhor, né? Então, algumas coisas que me tocaram, nós vamos passar de uma maneira rápida, porque no fundo é cumprido, mas eu acho que eu separei alguns versículos, os irmãos podem abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos para a gente poder ter uma consideração, tá, irmãos? Amém. Então, Deuteronômio, o que eu vi dentro do livro de Deuteronômio, o Senhor fala muito a respeito da gente servir o Senhor e obediência, né? E eu vejo quando a gente está seguindo e permanecendo nos caminhos do Senhor, nós temos uma palavra que é muito séria, é obedecer. E quando nós obedecemos, irmãos, nós não olhamos as nossas circunstâncias, nós olhamos Exato. a vontade de Deus. Então, Amém. ali em Deuteronômio capítulo 1, o versículo 8 fala que eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu aos pais Abrão, Isaque, a Jacó e a eles e a sua descendência depois deles, né? A gente até tem visto também que depois acaba no descendente em Cristo, nós falamos lá da aliança, né? Mas eu vejo que o Senhor está conduzindo um povo de propriedade exclusivamente seu. E esse povo, eu vejo essa caminhada, é muito clara, ele nos está trazendo, tirando todo o pessoal do deserto, tirando o pessoal da caminhada do Egito e levando para a Terra Prometida, né? E então eu vejo o cuidado do Senhor, mas por que essa demora que o Senhor teve para levar todos? No meio dessa demora tem a misericórdia do Senhor, porque é a rebelião que existe dentro do coração do homem pelo pecado, né? Então a rebelião faz com que o homem vire e mexe, se distancie, volte, que ele precisa ser quebrantado. Então nós vamos continuar lendo na sequência. Deuteronômio 1, 10, 11 fala que o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Então, nós temos aqui uma promessa de Deus para o povo, né? Então, eu fico imaginando como que vai chegar em nós, né, irmãos? Aí no Deuteronômio 1, 20, 21 e 29, 33, tem uma consideração muito sobre os 12 espias, quando o Senhor ordenou para visitar a terra de Canaã, né? Então, no versículo 1, 20 e 21, fala: Então eu vos disse, tende chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor vosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou essa terra diante de ti. Sobe, possui, possuía, como te falou o Senhor, Deus de
teus pais. Não temas e não te assuste, né? Essa palavra não temas e não te assuste. E Amém. no versículo 29 e 33 fala: então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo que andaste, até chegardes a esse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor. Olha essa demonstração, irmão. Vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho de onde haveis de andar, e de dia e da nuvem. Ficamos sem som do Amaury aqui. Aí, não, tá bem. Então, irmãos, eu vi aqui a primeira demonstração, mas nem por isso crestes no Senhor, né? Então eu vi que nós estávamos trazendo, até fala que para atravessar esse deserto por 40 anos, se o povo não fosse rebelde, a coisa seria tão rápida que não demoraria mais do que 40 dias para atravessar, né? Mas o Senhor tinha que trabalhar com o homem, né? Então, por que que o Senhor está tendo essa paciência? Porque ele está dentro de uma promessa. Essa promessa, ele cumprirá, né? E essa promessa, ele vai cumprir no descendente que é Cristo. Mas você vê a dificuldade que está dentro do coração do homem, né, irmão? Mas no meio disso, teve dois exemplos aí, dois dos espias, que é Josué e Caleb, que ouviram a voz do Senhor e obedeceram o Senhor. Eu fiquei muito impressionado que no final, as bênçãos que vieram para Josué e Caleb, e principalmente fala que ele, com idade, fala que nem suas vestes, nem seus sapatos, eles envelheceram, né? Então, no versículo 35, 38, fala: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos. Aí vendo a promessa de Deus. Porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba a herança. Irmãos, olha, eu fico impressionado como que Deus é perfeito nos seus planos, né? Ele falou e tudo se fez. Ele Amém. falou e tudo veio a existir, né? E nesse momento, o que exigiu desses dois? Eles tiveram a permanência na fé. Eles permaneceram dentro da obediência a Deus. Porque você pensa bem, irmãos, você dois espias só que realmente que não se curvaram à rebelião do povo, que se posicionaram diante do Senhor, por causa do povo, esses dois irmãos não murmuraram, eles ficaram 40 anos andando com o povo nesse deserto. E outra coisa, vocês podiam falar, pô, mas nós queríamos já entrar na Terra Prometida, olha, esse pessoal está nos atrapalhando, mas eles foram fiel, tementes ao Senhor, porque sabia que Deus estava julgando aquela nação, porque a palavra fala que a nação perversa, que ainda teve oportunidade que seus filhos herdaram aquela terra, né, irmãos? E os restos ficaram prostrados no deserto. E é uma demonstração para nós, né, irmão? Porque no dia de hoje é uma demonstração para a gente permanecer firme na obediência ao Senhor, né? Se eu Amém. estou andando firme na obediência ao Senhor, eu realmente, as provações, eu não estou mais pedindo nada para mim. Minha oração no Espírito está interligada à vontade de Deus.
O Senhor vai estar fazendo a obra, né? Então, mas por que que nós estamos falando isso? Porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o Senhor está conduzindo pelo deserto que nós estamos passando. Nós estamos sendo conduzidos pelo deserto e cada um tem seu deserto, cada um na sua esfera, olhando uma terra prometida, né? Eu falo até assim, olhando a ser co-herdeiros com Cristo, né? Nós vamos falar isso no finalzinho. Então agora, irmão, nós vamos para quando Moisés exorta o povo em Deuteronômio 4. Nós vamos pular para Deuteronômio 4, versículo 9 a 10. Fala, tão somente guarda-te a ti mesmo. Olha, e guarda-te bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que seus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha aí, irmãos, que bênção, né? Não te esqueça do dia em que estivesse perante o Senhor, teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne esse povo e farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que a terra viver e as ensinará aos seus filhos, né? Aqui eu coloquei um refrão, povo santo do Senhor, né? Um povo de propriedade de Deus, né? Em Deuteronômio capítulo 7, irmãos, vamos ver o versículo 6, 9, porque tu és povo, olha esse versículo, irmão, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Aleluia, Senhor. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Aleluia, né? E agora, irmão, você vê como que o Senhor está trabalhando, né? E como que também existe a demonstração para nós, né? Em Deuteronômio 8, no versículo 2 a 7, eu acho que todos nós conhecemos essa palavra, mas ela cai muito de uma maneira tão preciosa agora. Fala que recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as suas vestes sobre ti, nem inchou teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, e como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temereis, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas de fonte, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Aleluia. Oh, irmão, é maravilhoso, né? Isso aqui já é um espelho da Nova Jerusalém, irmãos. Então, isso aqui é um espelho. Muitas vezes quando a gente está com a visão curta, a gente ainda fica olhando essa boa terra, ainda com olhar ainda para a terra, aqui não é uma terra de ribeiros, água de fonte, mas aqui é olhar para a pátria celestial. Amém. E eu separei um versículo aqui no
Deuteronômio 8, 17 e 18, que é uma admoestação para a gente ter humildade e depender do Senhor em tudo. E fala: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a seus pais, como hoje se vê. Aleluia, aleluia, irmãos. É maravilhoso, né? E agora sim, nós vamos para Deuteronômio 11, no versículo 8 e 9. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Olha essa palavra, irmão. Senhor guiando, né? Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Ponde, pois, desculpa, irmão, agora 18, o Deuteronômio 11, 18, 20. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-o por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal dos vossos olhos, entre os vossos olhos. Olha, irmãos, ensinai os vossos filhos, falando deles assentado em vossa casa, andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos, escreveis no umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Aqui, irmão, tem uma demonstração muito grande, porque quando nós lidamos com a adolescência, lidamos com nossos filhos, sobrinhos, nós tendemos a achar que nós temos um conhecimento tão grande do Senhor e nós não descemos para ter uma linguagem para os jovens, né, irmão? E a linguagem para o jovem, primeiro é o testemunho que você está dando. O Amém. testemunho. Por que você está sendo sal realmente? Você está sendo um diferencial na sua casa, no meio da onde você vive, e depois acolher esses jovens, ouvir os conflitos, né? E sempre apresentar a palavra, né? Amém. Então eu tenho visto assim, esses dias eu sentei com uma sobrinha. Eu achava que ela não estava. Eu tenho vários grupos, eu posto a palavra, daí ela começou a me questionar, falando, aí ficamos uma hora compartilhando, porque nós conseguimos chegar na linguagem dela. Então, essa palavra, escreveis nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, ensina seus filhos, porque, irmãos, a palavra do Senhor não volta vazia. Então, eu vejo que isso daí vale para mim, que muitas vezes a gente quer arrancar, colocar no coração das pessoas meio na marra, sabe? Que a gente quer fazer com que a pessoa já tenha aquela visão tão clara como que a gente teve, né? Mas o coração do Senhor está levando a gente num deserto, mas ela está levando aquela outra pessoa num deserto também. Que compete a gente orar, permanecer, ser fiel, e como exemplo aí que foi Josué e Caleb, né? Eles não ficaram contendendo com Deus, não fala nenhum ponto em Deuteronômio que eles falaram e argumentaram e falaram não dá mais, eles não desanimaram, né? Então, agora para a gente colocar uma situação, agora no versículo 11, 8, 9, vai falar, 8, 9, não, desculpa, irmão, 12, no capítulo 12, do versículo 10 e 11. Estamos entrando, irmão. Vamos com calma que nós estamos entrando na terra. Amém. Mas passareis o Jordão. Aí, irmão, estamos atravessando. E habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor. Olha essa travessia, irmão. Nós já estamos sendo batizados nessa travessia. Fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitação do seu nome. E este lugar farei chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos, e toda escolha
dos vossos feitos ao Senhor. Irmãos, aqui foi uma coisa que durante minha vida eu comecei, muitas vezes a gente quer cumprir à risca todos os mandamentos, mas eu vejo que quando nós estamos em Cristo, aprendendo a andar no Espírito, essa situação fica leve. E o Senhor constrange em cada ponto desse a você cumprir. Porque quem está cumprindo é o Senhor na tua vida. Quando ele fala de dízimo, lá no Novo Testamento, ele não fala mais. Ele fala o dízimo era aquela circunstância que todos que tinham que proteger a tribo das 12 tribos, todos que tinham que proteger a tribo de Levi, né, que cuidava do sacerdócio, que cuidava do tabernáculo. E hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, hoje o Senhor fala de ofertar com liberalidade, contribua como está no seu coração, né? Se você realmente vê que esse dízimo, oferta, sacrifício, todas essas situações são cumpridas em Cristo. Então, no começo, a gente tentava ir para o Novo Testamento, para o Velho Testamento, cumprir essas ordenanças e realmente retrocedia da graça. Porque na graça, irmão, todas essas situações são manifestas quando você está permanecendo no Senhor, né? Então, isso daqui me deu muita tranquilidade. Hoje eu leio assim com uma leveza, eu falei, Senhor, oferta das vossas mãos, o Senhor que deu todas as coisas aqui, que eu te devolvo. Ofertar. A palavra fala amar da família, da fé em primeiro lugar, e depois a palavra fala dos órfãos, das viúvas. Então o Senhor tem palavra para tudo. Então, se eu permaneço nessa palavra, o Senhor vai frutificar, eu vou frutificar segundo a vontade do Senhor, e eu não vou conhecer os frutos, porque os frutos são para a honra e glória de Deus. Amém. Então, é um exercício para a nossa fé, a gente realmente fazer a obra de Deus sem ver o resultado, é um exercício de permanência da fé. Mas por que, irmão? Tudo isso que nós estamos comentando é um tratar que nós estamos passando no deserto, mas agora nós já estamos cada dia rumo a essa pátria celestial. E agora, irmão, nós vamos para o versículo, capítulo 18, versículo 9 a 14. Aqui fala de uma admoestação muito séria, né, irmão? Sobre, é rápido, né? Mas aqui fala, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme abominações daqueles povos, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo, seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feitiçareiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem qualquer que consulte os mortos, né? Olha essa palavra aqui, até uma demonstração a respeito do espiritismo, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação, Senhor. Por essas abominações o Senhor teu Deus lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir, houve prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tais coisas, né? Essa eu coloquei aqui como uma advertência, né? Uma demonstração, né? E vamos agora para o versículo 18, 20 e 22. Eu achei essa palavra aqui uma demonstração forte no 20 e 22. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, olha essa palavra, irmão, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes no teu coração, você vê que coisa, ó, como que era muito mais rígido, né, irmão? Como conhecereis a palavra, o sentido morto aqui pode ser até figurativo, de morte espiritual. Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Como soberba falou tal profeta, não tenhais temor dele. Né? Então não precisamos falar nada, mas uma advertência. Se a palavra que você está levando para os irmãos, você está falando por si mesmo ou falando pelo Senhor. Se essa palavra realmente não frutificou, não produziu o que agrada a Deus, você está falando por linguagem de homem,
e a palavra fala que essa palavra não vem de Deus, né? Aleluia, irmãos. Vamos para frente um pouquinho. Aí entra aquela palavra, fala, Jeová. Amém, amém. Aleluia. Fala a Deus, né? Amém. Amém. Deuteronômio 26, A palavra do Senhor é muito importante. capítulo 26, versículo 16 a 19, fala: Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízo. Olha como que fala, irmão. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos teus caminhos e guardarás os seus estatutos, seus mandamentos, seu juízo e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe será por povo seu próprio, irmãos. Olha aí, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Sabe, viu? Mais uma palavra falando povo próprio ou povo de propriedade exclusiva de Deus, que vai falar em 1 Pedro, né? Amém. Para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações. Olha, irmão, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que seja o povo santo ao Senhor, teu Deus, como tem dito. Povo de propriedade exclusiva de Deus, né, irmãos? Agora, irmãos, eu coloquei o versículo 1 Pedro, que eu acho que do capítulo 2, versículo 9 e 10, porque eu vejo que ela leva para a gente de uma maneira tão absoluta. Essa palavra fala que vós, porém, sois raça eleita, Amém. sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade Propriedade exclusiva de Deus. exclusiva. Olha, irmão, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluia, né? Irmãos, e eu deixei aqui para antes de completar uma palavra que eu queria dar, que é Apocalipse do capítulo 7, 9 e 17. Eu queria ler uns trechinhos rápido, que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Efésios, porque nós falamos que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só alguns versículos, que Efésios, nós vimos que a palavra inteira em Efésios é uma riqueza, né? Mas alguns versículos que eu queria grifar aqui. No Efésios 1, versículo 3 e 6, fala que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Povo de Deus, né, irmão? E aí nós vamos no versículo Efésios capítulo 2, versículo 4 a 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E no capítulo 2, no versículo 19, irmão, fala assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, irmãos, aleluia, mas vocês são nossos cidadãos. Olha aqui, irmão, se você é cidadão, concidadão, você é propriedade de Deus, irmãos. Amém. Você é um povo escolhido, propriedade. Não somos estrangeiros e peregrinos, mas nós somos concidadãos dos santos, sois da família de Deus.
E agora vamos voltar no que a gente vinha lá que da 1 Coríntios 3, né? Mas aqui fala, edificado sobre o fundamento dos apóstolos Amém. e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, irmão, cada reunião a palavra se reúne, né? Nós reunimos a graça, o poder, a verdade, o fundamento, e aqui Amém. fala do pilar, né? Do fundamento, né? Então, e fala que no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, O irmão. Espírito Habitação de Deus no Espírito. Aleluia. E agora, irmão, eu vejo que nós vamos ter uma riqueza muito grande quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Então parece que a gente vem vendo todos os nossos irmãos, é como se cada um passando numa corrida, um bastão, sabe, para a próxima geração, para chegar no final nessa pátria celestial. E essa palavra de Apocalipse 7:9, ela é o cumprimento, irmão. É o cumprimento do povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque no finalzinho de Apocalipse já vai estar tudo consumado. Depois de Apocalipse 19:20, já está tudo julgado, já é a Nova Jerusalém. Mas aqui, irmão, é uma palavra que nos dá um alento muito grande para aqueles que foram perseverantes no Senhor, Amém. né? Eu falei, Senhor, me dá um coração genuíno para que eu persevere até o final, que eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que eu me mantenha firme, fiel. É a oração que eu faço para os irmãos e para nós, né, irmãos? Amém. Fala, depois dessas coisas, vi, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos Amém. anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e da onde vieram, irmãos? Respondeu meu Senhor, tu sabes. É. Eles então me disse: são esses que vêm da grande tribulação. Tá vendo, irmão? Esse conceito que uns que falaram que não vão passar pela grande tribulação é Tá vendo? totalmente fora da verdade. A palavra, o cristão tem que, como se diz, permanecer fiel até o final, segundo a Amém. vontade do Senhor. E são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e se serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terá sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para a fonte da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, aleluia, né? Aleluia. E agora, irmão, é uma palavra maravilhosa. É, lá, só para a gente terminar, né? Você vê, a gente está terminando até mais cedo para dar tempo para os irmãos tudo compartilhar, né? E Amém. nós vamos abrir no finalzinho Apocalipse 20. Desculpa, no finalzinho do 20, fala assim: deu, versículo 16, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, nós vemos essa pátria celestial, aqueles que perseveram, tem um registro no coração, tem um registro diante do Cordeiro, diante de Deus. O registro é o nome ser escrito no livro da vida. Amém. Então, Verdade. esse não sofrerá o dano da segunda morte. Serão sacerdócios, vão reinar com o Senhor, né? E aí no versículo 21, para completar o final da nossa alegria aqui, irmão, vi novo céu e nova terra. Agora acabou, irmão. Pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A pátria celestial, irmão, vou acrescentar aqui, Amém. que descia do céu, da Da parte parte de Deus, ataviada, ataviada, a com a noiva noiva adornada, adornada. seu esposo. Olha, Cristo é a igreja, irmão. Aleluia. Amém. Amém. Então vi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o Eis o tabernáculo. tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, irmãos. Eles serão povos de Deus. Olha aí, irmãos, serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, irmãos, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, lhe serei Deus e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, todos mentirosos, a parte que lhes cabe será como lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E no finalzinho, 22, no capítulo 22, para terminar no versículo 18 e 19. Eu a todos aqueles que ouvem a palavra da profecia desse livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, na cidade santa, nas coisas que acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, Amém. Senhor Jesus. Vem, Senhor Obrigado Jesus. por essa pátria celestial. Obrigado por Amém. essa palavra tão genuína. Irmãos, arde o coração. Amém. Eu Amém. falo por... Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. É isso aí, irmãos. Maravilha. Aleluia. Aleluia pela palavra. Amém. Amém. Glória a Deus.